Fala galera, mais um dia aqui com vocês, mais um dia para a gente bater esse papo sobre vários assuntos da nossa cidade e hoje um assunto muito interessante que eu tenho o prazer de conversar com vocês aí, que é um trabalho que eu já tive a experiência de um trabalho que eu passei lá na MTU e aí a gente vai falar um pouquinho também para vocês do transporte público aqui da nossa cidade. Já tô vendo uma turma entrando aqui, a Fran. Fala, Fran, beleza? Obrigado pelo recado lá que você mandou para Tarsila, Fran. Já estamos trabalhando nisso. Luizão, grande Luizão. Ô Luizão, amanhã tem Castor, hein? Tá entrando aqui também no Instagram. Tô acompanhando vocês aqui também. Galera do Instagram, lembrando só que quem for entrar no Instagram, eu consigo ver quem tá entrando aqui, ó. A galera que nem o Betão entrou, a Drica, essa galera eu consigo ver. Já quem está no Facebook, eu preciso que mande uma mensagem aqui para nós, para a gente saber quem está acompanhando nós no Facebook. Aí, Luizão, tamo junto. Luiz Migotti, grande abraço. A Ana também entrou aqui pelo Instagram. Enfim, galera, como eu venho falando para vocês, todas as terças e quintas a gente vai fazer esse bate-papo com vocês. Esse é o mecanismo que a gente achou para conseguir bater o papo aí com vocês no meio dessa pandemia. A gente está evitando aí aglomerações, enfim. Então a gente está querendo fazer esse bate-papo. Tô vendo também que a Sandra entrou, a Tarsila, beijo meu amor, entrou. O Léo, o Leozinho, grande abraço, Leozinho. Está devendo uma resposta minha no WhatsApp, hein? Quando que você vai deixar aí na sua casa? A Deia também está entrando aqui no Instagram. O Robson, grande Robson. Manda um abraço para ele também, Drica. Um abração para o Robson. O Gu também aqui no Facebook. Minha madrinha linda, que sempre acompanha todas as lives. Minha madrinha que está acompanhando lá de Santa Catarina. Que bom que você está acompanhando aí, madrinha. Um beijão para você. Hoje um assunto de extrema importância. A Geralda também, minha sogrinha, entrou. Boa tarde, Geralda. Beijo. Nelinho entrando aí também. O Gu. Fala, Gu. Beleza? Gu que vai abandonar lá o trabalho dele para vir trabalhar aqui com a gente, né, Gu? Falou que vai sair lá do trabalho, vai vir de Piracicaba para se dedicar 100% na campanha. Quero ver, hein, Gu? Tá registrado. É isso aí, galera. Muita gente entrando, muito legal. Sempre lembrando que, ó, o Juca, fala Juca, grande abraço para você também. Sempre lembrando aqui que esse é um mecanismo que a gente encontrou para poder debater sobre bastantes diferentes assuntos da nossa cidade. Não só da nossa cidade, mas às vezes assunto do nosso estado, do nosso país, da nossa vida, do que a gente acha de correto, o que a gente espera para o nosso futuro. E a gente está batendo esse papo aqui com vocês. Gabriel também entrando aqui no Instagram. Um abraço para você, grande. Tamo junto. E como todas as lives eu sempre faço, a gente faz uma apresentação. Então, meu nome é Oswaldo Klein Neto, mais conhecido como Foca, aqui em Americana. Eu sou formado em Relações Públicas pela PUC Campinas. Já trabalhei como carregador de tecido, depois, quando eu tirei carta, fui ser representante comercial da empresa do meu tio aqui no interior de São Paulo, fazia a região de Tietê, Bauru, Botucatu, Rafar, Jundiaí, pegava o interior de São Paulo inteiro aí. E não contente só com isso, como a minha formação tem uma parte daí da questão do acadêmico da minha formação, tem um pouco do trabalho do setor público, caí de cabeça nessa área e comecei a trabalhar. Meu primeiro cargo foi como subsecretário de Juventude, aqui em Americana. Depois fui ser assessor parlamentar pela Assembleia de São Paulo. Depois fui ser secretário de Esportes de Americana. Depois da Secretaria de Esportes foi ser chefe da fiscalização da região metropolitana da empresa da EMTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. Legal que o Gustavão entrou aí também. Um abraço para você, Gu. Tamo junto, parceiro.
Ju Jensen, perguntinha. Ju, vou falar aqui, ó, como hoje, Ju, cada dia a gente está falando de determinado assunto, tá, Ju? Hoje o assunto não é para privatização do DAI, tá? Mesmo assim, eu vou responder você. Deixa eu só abrir aqui. Ju, como eu disse, aqui no momento, eu acho que você não pegou o começo, cada live a gente faz sobre um determinado assunto, tá? Então, eu já falei sobre a questão do DAI, essa live está registrada aí no Instagram e no Facebook, junto com a galera junto com o ex-diretor do DAI, o Leandro Zanini, aonde a gente aponta quais são as dificuldades da gente receber uma água de qualidade na nossa casa. Hoje não é sobre isso, mesmo assim eu vou responder você, tá, Ju? Porque eu tenho uma consideração gigante por você, porque você joga raquetinha comigo, apesar de ser mais ou menos, eu levo você um pouco nas costas. A questão não é a privatização do DAI, tá, Ju? É uma concessão que, se for para melhorar a questão da água, eu sou sim a favor dessa concessão. Acho que do jeito que estão não dá para ficar, tá? Já estou respondendo, sendo direto com você. Sou a favor da concessão de uma gestão nova, uma concessão na gestão dessa autarquia, tá? E haveria muitas demissões na autarquia. Ju, eu tenho que pensar sempre como gestor, né? Apesar de fiscalizador que quero ser, eu penso como gestor. Se for para melhorar a qualidade, se for para a gente ter um trabalho melhor aí, uma gestão melhor, e tiver que ter demissões, eu tenho certeza que quem for a empresa que for entrar, ou a concessionária que for entrar, ela vai manter os funcionários com qualidade. O que não dá para manter é os cargos que a gente sabe que tem alguns lá que estão acomodados no trabalho há alguns anos já. Isso daí a prefeitura não aguenta mais, nenhuma cidade aguenta mais. Então, fica a minha resposta aí para você. Mesmo assim, se você quiser entender um pouco mais sobre essa resposta da questão da concessão do DAI, tem a live aí guardada, tá? Para você dar uma analisada junto com o Leandro Zanini, diretor do DAI, que a gente aponta aí os 4 ou 5 problemas aí e que realmente mostra que o caminho é essa concessão. Beleza, Ju, tá respondido para você. Enquanto isso, estou vendo aqui o João Carlos, grande amigo meu, João Carlos, está lá em São Paulo, ele que é de Arthur Nogueira. Um abraço para você, João. Margarete, a Lely, a Pati também entrou aqui, todo mundo entrando. O Carlão entrou aqui. Enfim, gente, o Sidão também já entrou aqui. Galera, hoje, como eu falei para vocês, um dos assuntos, de certa forma, até polêmico, é a questão do transporte, o transporte de pessoas aqui, o transporte coletivo da nossa cidade. A Americana, ela passa já há muito tempo já com dificuldades nessa questão do trânsito, do transporte de pessoas aqui da nossa cidade, porque as empresas que estão vindo aí há mais de 10 anos se continuam sempre com contratos emergenciais, enfim. Então, é um problema da nossa cidade que essas empresas não estão atendendo a nossa cidade da forma que ela deveria ser atendida, e muito por causa disso, porque não existe um contrato realmente sendo operado, são apenas contratos emergenciais. E a gente vê pouca fiscalização em cima disso, né, principalmente na área municipal. E vocês vão entender o porquê eu falo da questão da área municipal, porque eu trabalhei na MTU, como falei para vocês, e eu vou passar um pouquinho dessa diferença aí do que vem acontecendo. Essa proposta que é do transporte coletivo, dessa empresa que está vindo para cá, que ela é uma proposta aí que vai durar em torno de 15 anos, eles prevê, só para vocês terem uma ideia da questão de valores, um teto de R$ 5,65 no custo da tarifa do ônibus aqui da nossa cidade, ou seja, 55 centavos a mais do contrato emergencial que tinha feito há 10 meses atrás. Isso daí é um problema porque, eu não sei se vocês sabem, o custo da passagem... Eu sei que tem pessoas acompanhando aqui que são de outras cidades. O Renan, que também acabou de entrar aqui, ele que é lá de Piracicaba e utiliza o ônibus. Renan, se você puder passar qual que é o valor da passagem da tarifa de ônibus aí de Piracicaba, ele que ia para o trabalho de ônibus, eu sei que ele consegue responder para nós aqui. E também a minha tia, que está acompanhando lá de Santa Catarina, se ela souber
qual que é o custo da tarifa aí de ônibus, porque só para vocês terem uma noção, eu tô acompanhando com vocês aqui, eu vou pedir o Ariranha pegar o mouse aqui, porque eu tenho algumas informações para passar para vocês. Como, por exemplo, que a nossa cidade, hoje, a Americana tem a passagem de ônibus mais cara do país. Parece ser um absurdo, né? Mas parece não, é um absurdo. A gente tem a passagem de ônibus mais cara do país. Quem acompanha eu também, Renan, você é do Intermunicipal, mas não tem problema, pode colocar aqui. O Intermunicipal, com certeza, a passagem deve ser mais cara do que a passagem do Municipal, né, Renan? Mas, se puder colocar aqui o valor, Renan, sem problema. Se não, Emerson também está acompanhando. Grande Emerson, um abraço para você. E então aqui hoje a nossa passagem do ônibus municipal, só para vocês terem uma noção, é a mais cara do país. Hoje a nossa cidade, a maior cidade do nosso estado aqui, que é a cidade de São Paulo, está cobrando hoje R$ 4,40, que era uma briga de alguns vereadores aqui da cidade que fosse esse valor. A passagem seria um aumento de R$ 4,00 para no máximo R$ 4,40. E hoje está nesse absurdo aí de 5,10, sendo que ela pode chegar a 5,65, né? Rio de Janeiro, para vocês terem noção, a capital do Rio de Janeiro é R$ 4,05. Salvador, quem já foi para Salvador, sabe que lá é muito utilizado por causa do turismo gigantesco, tanto quanto o Rio de Janeiro, e a passagem lá é R$ 4,20. Fortaleza, a passagem em Fortaleza é R$ 3,60, ou seja, a passagem de Americana, ela é a mais cara do Brasil. Não basta a gente já ter a nossa área azul, mais cara também, acredito, não sei se é a mais cara do Brasil, mas se não for, está entre a mais cara da região metropolitana de Campinas, não só de Campinas, mas de Sorocaba, de Rio Claro, que a gente fez aqueles estudos lá quando a gente falou sobre esse custo que a gente está tendo aqui na cidade. Não basta só a questão da área azul ter esse valor altíssimo, né, com uma cobrança gigantesca aí um setor da cidade gigantesco, né, uma amplitude que teve a área azul nesse projeto feito pela prefeitura. Além disso, a nossa passagem de ônibus, que são aquelas pessoas que mais precisam, são aquelas pessoas que realmente têm que utilizar o ônibus, acaba tendo que pagar a passagem mais cara do país. Então eu pergunto para vocês que estão acompanhando, tá certo isso? Não tá, né? Essa é a primeira questão aí que a gente fica chateado em ver e que vai tentar resolver, com certeza a gente vai brigar, principalmente eu, porque eu tenho conhecimento de como fazer isso daí. Afinal, eu trabalhei, como falei para vocês, quase um ano e pouco aí na MTU em Campinas, que faz, como o Renan falou aqui, a MTU é que faz a gestão e a fiscalização de todo o transporte intermunicipal da região, no meu caso, da região metropolitana de Campinas, mas ela está em 5 regiões no estado de São Paulo, e eu era chefe da fiscalização de Campinas. Por que eu estou falando também um pouquinho do meu trajeto? Porque você tem uma passagem que custa 5 e pouco, 5,65, 5,10, chegando a 5, podendo chegar a 5,65. Nas outras cidades o valor é bem menor. Além de ter uma passagem cara, quais que são as reclamações dos munícipes que utilizam o ônibus? Ônibus sujo. A empresa não avisa quando tem alguma rota alterada, quando a linha é alterada. Quando tem alguma mudança de horário, a empresa não avisa. Isso aí é o que chega para nós, tá? É o que a gente tem recebido de reclamação dos munícipes aqui da cidade. A gente está correndo a cidade inteira. Ontem mesmo eu estava na casa do senhor Eugênio e ele estava tendo uma das reclamações da família lá dele era essa, porque eles moram na Praia dos Namorados e quando passa o ônibus, tem dia que passa um horário, tem dia que passa outro horário, e eles nunca conseguem saber aí se vão conseguir pegar o ônibus, ou se pior, se o ônibus já passou, tem que esperar mais tanto tempo para chegar ao próximo ônibus. Então, uma briga que a gente sempre teve é a falta de informação para as pessoas, né?
As pessoas elas precisam ter essa informação aí de horário, de mudança de linha, enfim, de todas as alterações que a empresa faz para que a pessoa esteja informada e não perca tempo aí na sua vida, enfim. Mas antes de eu falar uma coisa, eu vou mandar um abraço pro Dequinho também. Dequinho, um abraço, conte comigo aí, bora pra cima. Pedrinho também entrou, a Sara, o Fabião, Matheus, ô Matheus, Matheus tá em todas aí, ó. A Vânia também entrou, Renan, Piracicaba e Limeira, 11h20, isso aí, Renan. Então, gente, mas como eu falei, uma de muitas das reclamações que existe é a questão da sujeira dentro do ônibus. Mas a gente também tem que começar a olhar, como eu falei numa outra live com o Fábio Guidola, ele falou muitas vezes a própria população tem que começar a olhar para o seu próprio umbigo, começar a olhar para o seu próprio meio de transporte, porque muitos daquela sujeira, eu sei porque na MTU a gente fazia esse tipo de fiscalização quando tinha ônibus sujo, enfim, e ver que realmente a população muitas das vezes é que causava, na maioria das vezes é que causava esse empecilho aí, essa sujeira dentro do ônibus, né? E dentro do ônibus tem lixo para se jogar, né? Mas a gente sabe o que falta muitas das vezes é educação da população. Eu não tenho medo de falar isso daí, porque como eu disse, a gente já fiscalizou muita coisa e já viu muita coisa errada por parte da população e por parte da empresa também. Como eu falei, a gente era fiscalizador e gestor de empresas que atuavam no transporte intermunicipal. Quando tinha problema das empresas, primeiro era feita uma autuação, e depois era dado multa, né? A gente multava aí se realmente esse problema continuasse. Uma das coisas que era legal, que dentro do próprio ônibus da EMTU, tem câmera interna dentro do ônibus e câmera na frente do ônibus para ver o trajeto que o motorista está fazendo. Isso é muito importante. E existia toda a fiscalização, quando existia reclamação de carga horária, como eu falei que existe muito aqui em Americana, a gente tem um sistema de GPS que acompanha todos os ônibus do transporte metropolitano. Então, se existia alguma reclamação de alguma pessoa, porque tinha algumas pessoas que reclamavam de sacanagem mesmo, principalmente algumas pessoas que se envolviam ali com o motorista, e aí queria sacanear com o cara depois, aí uma mulherada ligava lá e falava que o cara estava chegando atrasado, e enfim, muita gente que anda aí, em Americana são mais de, se eu não me engano, são mais de 500 passageiros dia só aqui na nossa cidade, então a gente tinha esse controle para saber por GPS qual horário que o ônibus saiu da garagem, qual horário ele chegou no terminal e qual todo o trajeto, ou ele foi, aonde ele vai parando de ponto de ônibus em ponto de ônibus, onde ele parava para ou descarregar passageiro ou pegar passageiro. Tudo isso daí era gravado por um GPS e ficava 30 dias à disposição da nossa equipe. Para caso tivesse alguma reclamação, a gente puxa lá, não, ó, realmente esse ônibus teve o atraso, realmente esse ônibus está com superlotação. Questão da superlotação, que muita gente reclama, às vezes tem muita jornal, às vezes é complicado, porque quando falta manchete, entra dentro de ônibus para achar pelo em ovo, né? E tinha muito jornal que fazia isso, só que eles esqueciam que a gente tinha câmera dentro do ônibus e filmava todo aquele trajeto da população. Teve até alguns jornais aí que tiveram que se redimir depois, porque fizeram algumas postagens irregular sobre o nosso trabalho, mas também quando o jornal estava certo, a gente mandava não só a filmagem, mas os próprios fiscais da empresa para acompanhar o trajeto, para ver o que estava tendo de problema. E toda pessoa que entrava dentro do ônibus, ele tinha um cartão, esse cartão contabilizava quantas pessoas estavam transitando dentro daquele ônibus. Então existiam alguns níveis que pode ser aceito por lei, e se a empresa extrapolasse esse nível, inicialmente a gente obrigava a empresa a colocar mais ônibus naquela linha, e se a empresa não colocava e a superlotação continuava, a multa era pesadíssima. Então, era até próprio interesse das empresas
colocarem mais ônibus na linha, porque acabava faturando mais também. Então, toda essa gestão, como eu digo, gestão e fiscalização, eu tive o prazer de poder atuar quando trabalhei lá na MTU em Campinas, e sei como fiscalizar as empresas, a empresa, no caso, que está trabalhando aqui em Americana, mas também não só que não só a questão da empresa, mas a questão de contratos, por que até hoje esses contratos só estão emergenciais, por que a nossa tarifa é a maior tarifa aí do Brasil, o que é ridículo ser uma tarifa na Grande São Paulo ser R$4,40 e a gente aqui ter uma tarifa de mais de R$5, né? Não só aí, mas no Brasil inteiro. Então, todo esse trabalho eu consegui fazer, eu consegui aprender no momento que eu fui para a empresa, né? Que eu trabalhei na EMTU, e eu tenho certeza que eu tenho bagagem suficiente para atuar por essa galera que usa o transporte público, que é a galera que mais precisa, não só a galera que mais precisa, mas também existe uma galera preocupada pela questão do meio ambiente. É simples, se o transporte público funciona, é bom para todo mundo, é bom para a população, é bom para diminuição de trânsito, é bom para o meio ambiente, é bom para várias situações. O problema é que quando ele não funciona, aí é uma, desculpa a palavra, mas é uma desgraça. Aí o transporte público atrapalha muito. Então, assim, a gente tem que fiscalizar. Quem faz essa fiscalização é o poder público. Não existe outro sistema de fiscalização dentro do transporte municipal. Então, deve ser o poder executivo e o poder legislativo tem que fiscalizar, sim, porque essas pessoas elas precisam muito desse transporte. Eu lembro até hoje uma situação quando eu morava em Santa Catarina e a gente ia eu pegava o ônibus para ir da casa dos meus pais até a casa dos meus avós. E não era muito distante, mas a gente esperava. E o que acontecia? Teve uma vez que eu estava com vontade de fazer xixi, e aí a gente ficou esperando o ônibus, que era para passar, não lembro o horário agora, mas vamos supor, era para passar às 3 da tarde, o ônibus foi chegar, era 20 para as 4, e eu ainda tinha um trajeto de quase 1 hora para chegar na casa dos meus avós. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque se acontece, que eu sei que se eu tenho uma informação que o ônibus vai sair, vai chegar às 3 horas, ele pode atrasar no máximo 5, 10 minutos, beleza. Agora, se o ônibus vai chegar, está marcado para as 3 horas e chega só às 3h30, 3h40, dava tempo de eu ir no banheiro. Então, assim, é uma situação que para mim pode ser, na época, pequena, mas eu fiquei lá 1 hora e meia com vontade de ir ao banheiro para fazer xixi quando criança, mas imagina outras pessoas, né? No meu caso, era um caso que até que era tranquilo, né? Mas imagina a galera mais velha, né? A galera que tem que cuidar da saúde, precisa do transporte público, precisa de situações. Falando nisso, eu não sei se o Ariranha está à disposição aí. Ariranha, se tiver à disposição, eu vou falar um pouquinho de algumas situações que as pessoas falam assim, mas tem como abaixar o valor da tarifa, né? Como que a gente faz como que consegue abaixar o valor da tarifa? Eu acho que hoje o transporte público existe várias outras formas de arrecadar dinheiro para a empresa, para a prefeitura, mas nunca onerando a população. O problema é que a gente vê, tá com problema? Paga mais população. Estamos com problema, precisamos arrecadar mais? Paga mais, aumenta o preço da tarifa aí, aumenta o preço da área azul. Isso, para mim, não é gestão. Gestão é fazer parcerias públicos-privadas, gestão é você não onerar uma população que já é muito carente e que já está dependendo muito de uma prefeitura. Então, eu gostaria que, se o Ariranha tiver aí um vídeo disponível, pode colocar no ar enquanto eu vou falando, Ariranha. Será que dá? Vamos ver se dá aqui. Enquanto isso, eu vou vendo a galera aqui. Minha irmã entrou, o Brunão entrou. Tem uma galera entrando aqui no Instagram também. Também a galera aqui no... meu pai, olha lá, lembrou, 7 anos de idade quando eu estava lá em Joinville. É isso aí, Ariranha. Tem o vídeo aí, Ariranha? Oi, Ana. Beijo para você. Vamos ver se o Ariranha tem o vídeo aqui. Isso aí, ó. Então aí, galera, eu tô mostrando para vocês. Aí é o terminal metropolitano de Americana. Ele foi
criado esse novo, né? É um terminal que ficou espaçoso. No começo muita gente reclamava, mas quem utiliza ali sabe da qualidade que ficou esse terminal. Aí a bilheteria, enfim, tudo muito novo. E o que quando eu digo para vocês, o que dá para ser feito? Aí vocês estão vendo as cadeiras, enfim. Ah, mas falta mais cadeira, mas você vê que pouca gente fica aí sentada porque a utilização tem que ser rápida, né? Os ônibus, vocês estão vendo, escada rolante, mobilidade, aí na frente tem elevador, então tem a questão da mobilidade aderente. Se der para dar uma volta, voltar um pouquinho, pegar ali, voltar, isso. Hora, aí, para aí, depois, aí, para aí. Obrigado, Ariranha. Ô, Ariranha, tá atento aí. Na frente dessas portinhas fechadas, do lado do elevador aí, Ariranha. A hora que para, Nila, você vê que tem umas portas fechadas. Isso, aí tá bom. Aí, ó, aí tá bom. E, o que é isso daí, galera? Para vocês que estão acompanhando. Isso daí é o centro comercial criado em cima do terminal metropolitano de Americana. E qual que é a ideia que eu venho sugerindo? E eu já conversei antes de sair da MT, eu já conversei com a galera lá, eles estão super intencionados, que é, Ariranha, se quiser soltar, pode soltar que eu vou falando aqui, que é transformar esse centro comercial em lojinhas, e, na verdade, num verdadeiro centro comercial. Como vocês viram aí, ó, são 20, ó, tem a escada rolante, tem elevador, vocês viram ali do lado direito, tem a questão, são 29 lojinhas que estão separadas aí para que esteja uma movimentação comercial nesse setor. Adriano, se quiser voltar, acho que acabou o vídeo, né? Não sei, vamos ver até onde vai. Enfim, olha o tamanho desse espaço, ó. Olha quantas lojas que a gente tem aí. Olha que legal esse que legal não, né? Que legal o vídeo, mas olha quanto espaço a gente tem aí sem ser utilizado, né? Isso daí dá para ser feito, dá para ser utilizado, e eu vou falar para vocês como que a gente pode utilizar isso daí. Todas as pessoas que utilizam o ônibus acabam caindo no terminal, a maioria das pessoas acabam caindo no terminal. E essas pessoas são as que mais precisam, né? São as pessoas que não têm condição muitas vezes de andar de moto, não têm condições muitas vezes de andar de carro, e é o único meio de transporte que ela tem. E aí a gente tem um terminal onde lá em cima tem 26, 29 lojas à disposição. Porém, não tem utilização, aquele terminal não está tendo utilização. Por quê? As pessoas acabam parando lá, saindo de um ônibus, indo para outro, ou para lá só para pegar o ônibus e acaba indo para sua casa, para o seu bairro. Mas imagina você se tivesse ali, a gente tivesse algumas repartições públicas para que as pessoas pudessem utilizar. Porque, como eu disse, muita gente não tem muitas condições, às vezes, de ir para um posto de saúde. Muitas vezes não tem condições de pegar um ônibus e ir para uma farmácia popular onde só tem no local. Muitas pessoas não têm de um núcleo de especialidade. São todos os setores da saúde que eu estou falando para vocês, que é muito importante. A pessoa ela só tem uma condição de transitar na cidade e às vezes ela tem que pegar outro ônibus, mas não tem dinheiro para pegar esse outro ônibus, aí depende de um vizinho, depende de um amigo. Mas por que não a gente pegar essa parte de cima aí do terminal e colocar algumas repartições públicas lá, voltadas para a área da saúde? Seria uma ideia, ou talvez algo, não sei, talvez um mini poupa-tempo, né, que as pessoas que não conseguem ir lá na Rafael Vita, ir no poupa-tempo de lá, porque depende de mais um ônibus, às vezes depende de horário, vai lá, toda a cidade vai se encontrar ali. A partir do momento que a gente coloca algumas repartições públicas ali, você começa a movimentar aquele espaço. E aí sim consegue alugar para uma lojinha que vende celular, aí sim consegue capinha de celular, uma lanchonete, aí consegue colocar uma mulher para fazer unha, para fazer um cabeleireiro, ou algumas outras repartições públicas, mas você dar utilização. E eu sei que a empresa quer ajudar, a empresa está disposta, porque a gente fez esse trabalho lá antes de sair, para que a gente dê a movimentação nesse local. E aí sim, claro, a empresa vai lucrar, ninguém está falando que isso daí vai ser de graça. Para a prefeitura, sim. A prefeitura vai ter os espaços dela lá de graça, mas a empresa vai começar a ter lucro com os outros espaços. Como vocês viram aí no vídeo, não estão sendo utilizados.
Então, assim, é a questão de se unir, é a questão de ter ideias criativas, ideias de gestão mesmo, para que as empresas não sejam oneradas, que elas não, que elas não onerem a população, principalmente com passagem cara do jeito que está, e que elas tenham outros formatos de lucro aí, que é o que elas esperam. A empresa está ali para lucrar, mas para isso ela tem que utilizar o espaço dela e parar de onerar a nossa cidade, parar de onerar a população. No caso, eu estou falando do transporte intermunicipal, mas o municipal tem como buscar situações assim. Eu sei que existem várias empresas de propaganda e marketing que queriam estar trabalhando com as empresas de transporte público aqui da cidade. E por algumas situações barram. Então, o transporte público hoje tem que começar a ter uma visão mais ampla de como ter uma fonte de renda sem onerar a população. Essa é a chave de ouro aí para a gente conseguir resolver esse problema, que é o custo da passagem, que é a falta de comunicação, a falta de limpeza, muitas vezes, dentro dos ônibus, das pessoas que mais precisam. A gente precisa ter essa visão. E algumas vezes eu brinquei, deixa eu só molhar o bico aqui, gente. Enquanto isso, eu vou acertar. Algumas vezes eu brinquei aqui em Americana com alguns amigos. Ô, Dinho, grande Dinho, Guilherme Negatti, meu pai está assistindo lá também. Um abraço, beijo, pai. Marcão, meu tio Marcão, sucesso, obrigado, sucesso para nós, tio. Que bom que vocês estão aí assistindo também. O Instagram tá dando uma travadinha aqui, gente. Se eu não mandei um abraço para alguém aí, não fica bravo comigo não, hein? É porque às vezes passa aqui meio rápido, a gente não vê. Então, como eu falei para vocês, eu brinquei com um amigo meu esses tempos atrás, que a gente falou, qual que é a importância, né, da saúde, qual que é a importância da educação. Hoje eu fui questionado aqui pelo Departamento de Água, que é muito importante, e que também tem a sua importância o transporte, o trânsito da cidade. Tem muita importância, porque às vezes você vai no hospital uma vez no ano, ninguém quer ir para o hospital, isso é fato, né? Quem tem vontade de ir para o hospital? Você vai para o hospital porque está doente, então ninguém quer ir. Mas acaba, enfim, às vezes você acaba indo uma vez ou outra, machuca jogando bola, ou fica doente por alguma situação e acaba indo utilizar o hospital. Mas na nossa vida, quantas vezes a gente utiliza um hospital, né? Quantas vezes a gente vai talvez num teatro, vai? Quantas vezes a gente já foi num teatro, né? O que mais que eu estou falando na questão da cultura? Quantas vezes a gente pratica esporte, que deveria ser quase todo dia, o Foca 300 está aqui para falar, mas como que é a sua vida no meio do esporte, né? Então, todas essas situações eu quero deixar uma última mensagem aí, porque o horário já passou, que como eu falei, quantas vezes você faz determinada situação na área de saúde, determinada situação na área de esporte, determinada situação na área da cultura, quantas vezes você vai para a escola, você se forma numa faculdade e depois você faz uma MBA, ou faz quem tem condições, ou quem também estuda no setor público. Quantas vezes a gente utiliza esses setores aí da nossa vida, vou colocar assim, por dia, né, por mês, por ano, ou pela nossa vida? E quantas vezes a gente usa o transporte? Quantas vezes a gente está no trânsito de uma cidade? Isso é todo dia. Todo dia você pode estar de bicicleta, você vai estar num trânsito, você vai ter que cuidar com a mobilidade. Você vai estar de ônibus, você vai ter que saber o horário da linha. Você vai ter que saber que horas ela chega, que horas ela sai, qual o custo da passagem. Se você vai de carro, você vai estar andando dentro do seu carro, é o custo do álcool, da gasolina, do pneu, enfim. Então, a importância do transporte público, a importância do trânsito, a importância que a gente até teve uma briga aí para a mudança de um viaduto, e são várias situações que a gente vê que é muito importante ter o olhar para o transporte público e para o trânsito da nossa cidade. Porque todo mundo, todo dia, quase que todo mundo, todo dia utiliza uma determinada rua, uma determinada via, todo mundo tem que utilizar a sua mobilidade, aí, a não ser que a pessoa não saia de casa.
mas eu tenho certeza que é uma pasta que deve ser muito bem vista, muito bem fiscalizada, e contem comigo para fazer isso, porque eu sei como faz, já falei isso para vocês, eu trabalhei na parte da fiscalização da região metropolitana de Campinas inteira, e eu sei como dá para a gente fiscalizar essa questão do transporte. Não só o transporte público aqui da nossa cidade, mas também a questão do trânsito. Beleza, gente, hoje eu fiz aqui, o meu primo aqui mandando abraço, ô Nuno, meu primo Nuno, um beijo, Nuno, para você. A Paula Firmino também entrou, Franciscão chegou aqui, o Chicão, o Dinho tá aqui também. Galera, muito obrigado mais uma vez por essa live. Essa live vai ser gravada e vai ser passada aí no nosso Instagram e no nosso Facebook para quem quiser ver e saber um pouquinho por essa pasta aí que é tão importante, que é o trânsito, que é o transporte, que é, enfim, a mobilidade urbana é de importância gigantesca e com certeza a gente vai ter um olhar diferenciado para nossa cidade. Beleza? Ouvi um bip aqui, acho que foi do WhatsApp. Gente, então só para lembrar vocês, como eu falei no meio da nossa live hoje, uma das coisas que a gente tem que olhar para o nosso umbigo também, e é para a educação nossa, né? Algumas pessoas reclamam aí do ônibus sujo, mas esquece que às vezes é a pessoa do lado mesmo que está sujando, ou ela mesma reclama, mas esquece que um dia ela estava lá jogando papel no chão, jogando garrafinha de água no chão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa semana que vem nada, daqui 2 dias, na quinta-feira a gente vai ter uma live muito legal com uma pessoa muito bacana. Eu não vou divulgar o nome dela ainda, porque eu vou amanhã conversar com ela, mas ele é um padre daqui da nossa cidade, que eu tive o prazer de ver uma palestra dele falando sobre família e educação familiar, que eu acho que é uma das bandeiras aí uma das bandeiras que a gente mais precisa batalhar, porque o ensino é o que a escola dá, né? Eu sempre falo que a escola ensina a estudar matemática, química, física, geografia, história, enfim, educação física. O que está faltando muitas vezes é a nossa educação familiar, nossa educação de valores, o obrigado, o dá licença, todas as situações aí, o por favor, são todas as situações que é o que faltam muito na nossa sociedade hoje. E eu vou ter esse bate-papo com esse cara que é sensacional, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Então eu espero vocês na quinta-feira que vem, às 5h30 da tarde. Não esquece de curtir aqui a nossa live, não esquece de compartilhar para as pessoas que querem ver sobre a live de hoje e também para quem vai querer assistir a nossa próxima live. Por favor, não me deixem sozinho aqui na quinta-feira, às 5h30 da tarde. Um abraço para todos, vamos continuar a nossa luta e eu conto com cada um de vocês. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Ariranha, abraço para todos aí. Pode fechar a nossa live, Ariranha.